Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, gostaria de falar um assunto aqui muito importante, né? Sobre o meio ambiente mais uma vez, como é de meu costume, né? Já que eu sou uma pessoa ambientalista, que de forma voluntária atua na preservação da natureza, mas eu gostaria de falar de um cenário muito triste, né? Que o Brasil vive, e que o mundo vive também, né? Eu estava aqui no quintal daqui de casa, né? É, eu estava aqui, andando pelo quintal aqui. Na verdade, já quando eu estava lá dentro da casa também, sem estar no quintal, eu fiquei escutando um barulho muito esquisito, barulho de motosserra, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi aos poucos que uma pessoa estava derrubando uma árvore ali na casa vizinha ali, né? E, tipo assim, eu fico pensando, o que se passa na cabeça de uma pessoa que derruba uma árvore em pleno tempo de emergência socioambiental com essas mudanças climáticas que estamos vivendo e sentindo na pele por aí? O que se passa na cabeça de uma pessoa assim que não entende que devemos cuidar da natureza, preservar o meio ambiente para que para que a qualidade de vida no mundo melhore e para que também as futuras gerações tenham uma vida melhor. Então, tipo assim, eu fico pensando, essas pessoas não devem amar nem a própria vida delas. Ó, é muito triste isso daí, sabe? Tipo assim, as árvores elas são tão importantes para o equilíbrio ambiental, elas limpam o ar atmosférico, absorvendo a poluição, liberam oxigênio, tornam o ar mais puro, né, por assim dizer, né? Elas também protegem o solo da erosão, elas também elas também fertilizam o solo, atraem a fauna nativa, proporcionam sombra em tempos de calor extremo e trazem outros benefícios. Aí eu me pergunto o que, que se passa na cabeça de uma pessoa ignorante, querer derrubar uma árvore em sua casa, não só em sua casa, como também numa calçada de uma rua, é, ou em outros lugares também, sendo que muitas vezes não tem nem necessidade de fazer isso. E tem muita gente que faz. Então, tipo assim, eu fico pensando o que, que se passa na cabeça dessas pessoas. Então, tipo assim, é muito triste, é revoltante, é lamentável ver como tem gente ignorante nesse mundo que destrói o meio ambiente apenas por pura imbecilidade, apenas por pura ignorância mesmo. Então, tipo assim, esse vídeo aqui é um alerta, né, para vocês, né, que devemos cuidar da natureza, que devemos plantar nos quintais de nossas casas e também em outros lugares, porque esse mundo afora parece estar piorando, sabe? Piorando. E com essa ignorância humana que prevalece até hoje, parece que as coisas só tendem a piorar ainda. Impressionante como nunca melhora. Então, tipo assim, né, galera? Essas pessoas que ficam derrubando árvores por aí, pelo Brasil e pelo mundo sem necessidade, é um trem assim muito triste, muito revoltante de ver também, né? Pessoas que não se importam com a vida, não se importam com os animais, nem com o próximo, nem com o futuro de seus filhos, né? Futuro esse, onde os filhos podem viver em um planeta mais degradado por conta da ganância dessas gerações de pessoas adultas atuais, né? Então, tipo assim, é muito triste e, sinceramente, eu fico pensando, essas pessoas não devem se importar com nada na vida, não é? Porque é impressionante, cara. Pessoas cortando árvores, desmatando, em pleno tempo de emergência socioambiental, com esses desastres naturais que estamos sentindo na pele por aí, provocados pelas mudanças climáticas. Então, tipo assim, é algo muito triste de se ver. Muito triste. Então, é isso que não dá pra entender. Eu não consigo entender a mente dessas pessoas nunca. Não consigo. Sinceramente, são pessoas muito ignorantes. Muito ignorantes. Por mais que nós ambientalistas a gente alerta, alerta e alerta, tem gente que não tá nem aí, não escuta e continua destruindo. Ah, mas o pior é que nós que somos ambientalistas vamos se ferrar juntos no meio também, né? Se ferrar juntos também. Vamos acabar se lascando juntos também. Então, tipo assim, quando certos grupos de pessoas destroem o meio ambiente, todo mundo sente as consequências que essa destruição causa. Todos acabam pagando meio. É isso que é mais revoltante, mais triste. Mas essa culpa eu não carrego, não. Essa culpa aí. Essa culpa, sinceramente, eu não carrego. Não carrego. Nós ambientalistas somos iguais os profetas de Deus, que alertam
o povo sobre seus pecados, para que o povo se converta a Deus, e os profetas nunca são escutados. Da mesma forma, é um ambientalista que alerta as pessoas para que a natureza seja preservada, e muitas pessoas acham que é besteira, acham que meio ambiente é papo furado e continuam destruindo a natureza. Então, tipo assim, é bem semelhante a vida de um ambientalista com a vida de um profeta de Deus que é perseguido também. Então, tipo assim, é muito triste. Vivemos num mundo muito difícil. Então, tipo assim, né, galera? É realmente muito difícil, é revoltante, sabe? Há tantos anos já vem a nós alertas sobre as mudanças climáticas, sobre o que a destruição ambiental está causando no mundo, e ainda tem gente que, em pleno tempo de emergência socioambiental, continua derrubando árvores. Aqui próximo mesmo da casa onde eu moro aqui, infelizmente, mais um indivíduo acabou derrubando mais uma árvore. Mas, tipo assim, eu só não vou falar muito dessa pessoa porque eu não sei o que a princípio aconteceu. Mas, sinceramente, é muito estranho, né? Porque aquela árvore lá que foi derrubada na casa do vizinho ali, ela sempre esteve anos presente naquele lugar. E de repente, agora, nesse momento, o cara acabou começando a derrubar a árvore, né? Cortando primeiramente os galhos mais em cima e depois ele desmatou pelo tronco também, né? E quanto menos eu fui ver, a árvore já não estava mais ali, sumiu. Então, tipo assim, é muito triste. Estamos em tempo de emergência socioambiental e pessoas ainda ficam derrubando árvores, desmatando, em pleno tempo de calor extremo, de mudanças climáticas, em pleno tempo de crise socioambiental que estamos vivendo, provocado por essa ganância humana e esse egoísmo que estão devastando o planeta, sabe? Então, tipo assim, eu fico pensando, é revoltante demais, galera, é revoltante, sabe? Então, tipo assim, é de dar uma raiva dessas pessoas, sinceramente, pessoas lixo, cara, lixos, sabe? Muita gente derruba árvores sem necessidade por aí, sabe? Nas cidades, no Brasil, no mundo, nas cidades pior ainda, porque as cidades são os lugares mais urbanizados, mais cheios de concreto que existem. São os lugares onde o calor mais predomina por conta do concreto que é mais denso nesses lugares do que em áreas rurais por onde tem mais natureza, por onde tem menos concreto e mais madeira e etc. Então, tipo assim, é revoltante demais, sabe? A gente fala tanto da importância das árvores para as nossas cidades, para o Brasil, para o mundo, para o ser humano, mas parece que é em vão, cara, é em vão, sabe? O povo continua derrubando árvores, desmatando, sabe? O povo continua destruindo a natureza como se a natureza não tivesse valor nenhum, sabe? E o povo ainda continua idolatrando muitos políticos por aí, políticos esses que são responsáveis também por essa crise criminosa provocada no Brasil. Inclusive, por causa disso tem desmatamentos lá na Amazônia. O povo ainda fica idolatrando político e negacionista também, sabe? Então, tipo assim, é muita ignorância, cara. A gente alerta que devemos cuidar, preservar e defender o meio ambiente, mas parece que o povo não dá o mínimo, sabe? Sinceramente, galera, chega um momento que eu tenho que fazer um vídeo desabafando mesmo, falando mesmo, sabe? Porque, tipo assim, é revoltante, cara. É revoltante, sabe? A gente alerta tanto as pessoas, mas as pessoas são tão ignorantes, cara. Somente uma minoria das pessoas tem compreensão, tem raciocínio, entendem que devemos preservar a natureza. Mas a maioria não tá nem aí. Impressionante. A gente fala, e não escutam, não entendem, sabe? Fora que também, né, um monte de pessoas ficam jogando lixo por aí nas ruas também, jogando lixo em áreas verdes, nos parques, nas áreas de preservação ambiental. Fora também, um monte de pessoas ficam jogando lixo nos rios, nos lagos, e todo esse lixo que é jogado também nas cidades vai acabar parando nos cursos de águas, inclusive, principalmente nos mares e oceanos, causando a morte de muitos animais silvestres todos os anos. Então, tipo assim, a gente alerta as pessoas, mas as pessoas são ignorantes demais. Sinceramente, é revoltante. Chega um momento que a mentalidade do ambientalista tá lá para baixo. Chega um momento que o ambientalista fica revoltado. Nós, ambientalistas, temos muitos motivos para ficarmos revoltados. Porque é impressionante essa destruição ambiental
desenfreada por conta da ignorância das pessoas que não entendem que devemos preservar a natureza, manter as áreas verdes, ainda mais nesse tempo de calorão, que predomina principalmente nas cidades, que são lugares caóticos, urbanizados, por onde as pessoas parecem que gostam de sofrer vivendo no meio de concreto, no meio de bagunça, sabe? No meio de bagunça, por conta da destruição ambiental. Então, tipo assim, é indignante. A gente alerta as pessoas sobre a importância de cuidar da natureza, mas muita gente é ignorante, não entende isso, né? Não entende. E é por isso que estamos sentindo aí na pele aí esse calor extremo, sol rachando, essas chuvas intensas que ocorrem por todo o Brasil, essas secas severas. Inclusive, a seca lá do ano de 2024 foi provocada justamente por conta da degradação ambiental que o ser humano faz na natureza. E no meio daquela seca, um monte de gente ainda botando fogo em um monte de florestas, em um monte de áreas verdes no Brasil. Sinceramente, é de ficar revoltado. A vida de um ambientalista não é fácil. A vida de um ambientalista é igual a vida de um profeta de Deus, de um pastor honesto, que prega sobre a palavra de Deus, que fala a verdade e é perseguido por um monte de anticristãos por causa disso. A mesma coisa a vida de um ambientalista, que alerta o povo sobre a importância de cuidar da natureza e o povo acha que é balela. Então, tipo assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Chega um momento que tem que desabafar, tem que falar mesmo. Não é brincadeira. E como se já não bastasse essas pessoas ignorantes, retardadas, sabe? Pessoas que parecem débeis mentais, sabe? Pessoas que não entendem sobre a importância de cuidarmos da natureza. Como se já não bastasse essas pessoas que ficam cortando árvores e jogando lixo no chão e cometendo outros crimes ambientais por aí, ainda tem esses elitistas atrevidos que se disfarçam de ambientalistas preocupados com a natureza, mas não plantam uma árvore na vida. Tem também esse tipo de pessoas também para piorar. E por causa desse tipo de pessoas também, o Brasil e o mundo estão desse jeito aí, sofrendo com essa crise socioambiental que estamos sentindo na pele também, além de presenciarmos. Porque vamos falar, por exemplo, a exemplo daqueles artistas, daqueles famosos que se diziam preocupados com a Amazônia, sabe? Que eram contra as queimadas na Amazônia, sabe? E eles criticavam o Bolsonaro, criticavam o governo de direita que estava no poder enquanto o Bolsonaro era presidente deste país. Agora que o Lula voltou a ser presidente, agora que o governo do PT, o governo da esquerda, também está demonstrando seu negacionismo ambiental, esses ativistas ambientais, esses artistas que se disseram preocupados com a Amazônia, com o meio ambiente no Brasil, sumiram. Nem sequer eles aparecem mais para criticar esse novo governo, aí, o governo de esquerda, que também está favorecendo os crimes ambientais, igual o governo de direita fazia. Então, tipo assim, já basta as pessoas que destroem o meio ambiente, essas que realmente não demonstram preocupação nenhuma com o meio ambiente, a gente ainda tem que ficar convivendo. A gente luta tanto para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da natureza, fazer com que as pessoas entendam que cuidar do meio ambiente é essencial para a vida na Terra, para que a vida na Terra melhore. E como se já não bastasse, a gente luta tanto para conscientizar as pessoas, mas a gente ainda tem que ficar convivendo com esses falsos ambientalistas criminosos que se dizem preocupados com o meio ambiente, mas não plantam uma árvore na vida, não fazem ações sociais em prol do meio ambiente, né? Não fazem ações que poderiam fazer em prol do meio ambiente. A gente ainda tem que ficar convivendo com esses falsos ativistas, falsos ambientalistas que se dizem preocupados com a destruição do meio ambiente, mas nada fazem quando o governo, que eles tanto apoiam, está no poder e cometendo negacionismo ambiental também, igual o governo de direita que eles são tão contra faziam. Inclusive eu compartilhei com vocês aí, né, nos stories do Instagram e do Facebook, compartilhei com vocês o vídeo lá, né, um pedaço do vídeo lá, onde o cara conta também, né, fala sobre esses falsos ativistas e ambientalistas que se diziam preocupados com as queimadas na Amazônia, mas que agora que esse governo Lula que está no poder, agora que o Lula é presidente do Brasil, esses falsos ambientalistas sumiram. E a destruição ambiental, os crimes ambientais aumentaram muito durante a gestão do governo Lula. Governo esse que tanto prometeu fazer ações em prol do meio ambiente, combater o desmatamento e outros crimes ambientais, mas nada está fazendo. Governo esse
tão assim negacionista quanto qualquer outro governo de qualquer outro presidente que também tomou que também esteve no poder pelo Brasil. Então, tipo assim, é indignante, sabe? E sinceramente, cara, tá difícil, mas tá bem difícil mesmo, sabe? A gente luta tanto para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidarmos da natureza, mas o negócio não é brincadeira, não. Um monte de pessoas acham que é bobagem plantar uma árvore, acha que meio ambiente é conversa fiada, né? Sendo que claramente estamos aí, vendo aí de cara e sentindo na pele as mudanças climáticas, os desastres naturais, calor extremo, chuvas intensas, provocadas pela fúria da natureza que se revolta contra os desmatamentos, contra as queimadas, contra essas ações destrutivas que o ser humano está fazendo por aí na natureza. E tem gente negacionista que ainda acha que é conversa fiada, acha que aquecimento global não existe, acha que cuidar do meio ambiente é assunto, é conversa, balela, conversa fiada. Então, tipo assim, não é brincadeira não. Para conscientizar as pessoas mesmo é bem difícil. A maioria não quer ouvir, não quer ouvir a verdade e não quer cuidar do meio ambiente, não quer fazer sua parte. E muitos ainda jogam lixo no chão ainda, causando enchentes nas cidades. Todo lixo esse que também para nos rios, para nos mares, oceanos, né? Causando danos ambientais incalculáveis, né? E destruindo a qualidade de vida do ser humano aos poucos. Então, tipo assim, tem muita gente ignorante nesse mundo e a gente ainda tem que ficar convivendo com esses falsos ambientalistas, esses elitistas que usam o meio ambiente como se fosse um marketing ainda para se promoverem. Inclusive, muitos ambientalistas ficam apoiando políticos para se promoverem na política, sabe? Muitos falsos ativistas ambientais se fingem de preocupados com o meio ambiente, mas não plantam uma planta nem no quintal deles, sabe? E tem muitos que falam meio ambiente, falam sobre as áreas verdes das cidades, falam sobre as árvores, criticam os desmatamentos nas cidades, mas não plantam uma árvore na casa, não plantam uma árvore na vida. Tem muita gente hipócrita nesse sentido também. Então, tipo assim, tá difícil. Tem pessoas, assim, mau caráter em todos os níveis, em todos os sentidos. Porque, cara, não é possível. Em pleno tempo de emergência socioambiental que estamos vivendo, ainda tem pessoas tão, assim, com uma mentalidade tão fraca, sabe? Que não entendem que plantar uma árvore é algo muito importante de se fazer em prol do meio ambiente, sabe? Tem pessoas que não entendem que as árvores são vida, elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, para a qualidade de vida do ser humano, principalmente nas cidades. Tem pessoas que não entendem que sem a natureza não há vida aqui na Terra. Tem pessoas que acham que a natureza é só para enfeite ou só para destruir. Só pode, porque não é possível, cara. Não é possível. A gente fala tanto sobre a importância das árvores para o meio ambiente, para o planeta, e tem gente que fica desmatando, cortando árvores, queimando árvores por aí ainda. Sinceramente, não é mole não. Não é mole não. E fora também, né, esses falsos ambientalistas que se dizem preocupados com o meio ambiente, mas não plantam uma árvore na vida, que, como eu já falei aqui várias vezes aqui para vocês, né? Inclusive a exemplo lá daqueles artistas lá, daqueles falsos ambientalistas que se diziam preocupados com as queimadas na Amazônia e criticavam o governo do Bolsonaro lá, mas agora que o governo Lula está aí no poder, eles nem aparecem mais, não criticam o governo que dá uma mata para eles, sabe? Uma mata de dinheiro, né? Porque, né, querendo ou não, eles são envolvidos com o governo de esquerda ainda, esses falsos ambientalistas também, que se diziam preocupados com a natureza. Então, tipo assim, não é brincadeira, galera, não é brincadeira. E fora também, né, que ainda por cima, nós que somos ambientalistas, o povo preocupado com o meio ambiente, ainda tem que aturar esses líderes farsantes, inclusive esses governos que vão em cúpulas do clima, fazer aquele discurso lindo em prol do meio ambiente, mas são os mesmos governos que promovem os desmatamentos, favorecem os crimes ambientais, inclusive a tal da COP30 lá na Amazônia foi uma vergonha, sabe? Vergonha daquele trem. A COP30 usada lá pelos governos lá, né, para fazerem discursos lindos em prol do meio ambiente, sendo que está rolando muito desmatamento lá na Amazônia, né? E esses governos também estão envolvidos com os crimes ambientais. Governos esses que prometem tanta coisa em prol do meio ambiente, mas por trás desses governos com imagem de preocupados com a natureza, são governos negacionistas por trás
por trás das cortinas, sabe? Governos que favorecem os crimes contra o meio ambiente, favorecem os desmatamentos, favorecem a destruição ambiental. Então, tipo assim, é indignante, uma vergonha, sabe? Enquanto os desmatamentos, os crimes ambientais estão acontecendo por aí, esses governos ainda preocupados em irem para a cúpula do clima fazerem discursos sobre o meio ambiente, sendo que por trás desses discursos, por trás de toda essa cortina, eles são o contrário do que eles prometem. Então, tipo assim, tá cheio também de líderes cínicos, líderes farsantes, que falam que são preocupados com o meio ambiente e prometem soluções, mas por trás de tudo isso aí, eles também estão favorecendo aí, né, dando aval a muitos criminosos aí que cometem desmatamentos, queimadas, fazem ações assim, fazem atrocidades ambientais contra a natureza.